Universidade Federal de Goiás, de Jataí, e agradeço também a toda a equipe que está ao lado da Tatiana aí na organização desses eventos, né? É uma satisfação, né? Porque, de certa forma, esse nosso trabalho, né, de professor, de pesquisador, de orientador, ele se concretiza e ele se realiza nas pessoas que nos levam, né? E que acabam ficando também, né? Então, é sempre bom haver esse reencontro, né? Agradeço muito a oportunidade da Tatiana juntar gente para me ouvir e espero que o que eu tenha a falar seja produtivo, seja útil, né? Ainda nesse momento dos protocolos iniciais, depois de pedir licença e agradecer, né? Eu sei que tem uma orientação até da organização para que, nesse primeiro momento, vocês usem só o chat, que fica aqui do lado. Eu estou, inclusive, com o texto na tela, e o texto está cobrindo o chat, e pode parecer antipático, assim, mas se vocês puderem não usar o chat, eu agradeceria, pelo menos durante a fala, tá? Vocês vão ver que, durante minha fala, eu uso dois termos. Às vezes eu falo em dissincronia, às vezes eu falo em heterocronia, né? E quando eu falo de dissincronia ou de heterocronia, eu estou falando de um processo mesmo de desincronização da produção de um tempo esparso, de um tempo que nos desorienta, né? E essa desorientação tem a ver com a multitarefa, de certa forma. E eu podia dizer que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, e ler o meu texto, e ler os comentários ao mesmo tempo, mas eu queria pedir que vocês também se fizessem esse esforço de não mandar comentários ao mesmo tempo que me ouvem, né? É claro, façam as anotações, e se for um pedido de ajuda qualquer importante para a conexão, sem dúvida nenhuma, façam isso, né? Mas, ao mesmo tempo, meu texto é um texto bastante curto. Eu vou ler para não me perder e vou comentar algumas coisas durante a leitura, mas ele é curto na intenção também de provocar o debate e haver tempo para que todos falem e comentem e perguntem, e podem ficar absolutamente à vontade para isso, né? Feito esses protocolos iniciais, eu vou ao texto. O texto se chama Mundo Suspenso, a leitura e a presença do autor nas redes, né? A Tatiana, no início da sua fala, falou de uma curiosidade que esse título despertou e que não sabe exatamente do que eu vou falar, né? Mas foi um título que ela falou: você faz a conferência? Faz. Eu já estava com um texto mais ou menos encaminhado. Esse texto, uma reflexão que eu venho fazendo, esse texto não tinha título ainda, e eu mandei esse título para ela, né? Mais importante do que eu dizer o que exatamente significa, ou eu quero dizer com essa ideia de mundo suspenso, acho que fica muito claro para todo mundo, né, que é uma imagem que eu produzo a partir do momento atual que estamos vivendo, todos no mundo, e que é um momento que eu estou encarando como um momento de suspensão, e é um momento que permitiu também esse encontro de hoje
entre uma série de coisas que estão sendo permitidas por esse momento. Mas mais importante do que falar sobre isso é falar do lugar que eu falo, né? Eu estou falando eu sou formado em letras, eu sou mestre, doutor em letras, eu estou fazendo agora aqui em Coimbra, quer dizer, não estou fazendo, né? Mas eu vim para Coimbra fazer um pós-doutorado em criação literária e o pós-doutorado foi suspenso também, junto com o mundo, né? Por conta da pandemia e de tudo que nós estamos vivendo. Então, essa ideia, esse lugar do qual eu falo, eu espero que esteja, pelo menos, esse lugar dentro da expectativa de todos os que vieram me ouvir, né? Eu falo de um lugar que é especificamente da Faculdade de Letras, dos estudos literários, no qual eu estou fazendo uma reflexão sobre processos de escrita e de criação literária. Tá? E aí eu me propus a pensar sobre o lugar do autor, né, nas redes, como é o subtítulo. Não é nem o lugar, é a presença do autor nas redes digitais, nas redes virtuais. Eu não vou fazer um estudo de caso, uma análise de caso, mas uma reflexão geral sobre isso e sobre o momento contemporâneo. Essa reflexão, ela coloca como isca o lugar do autor, né? Então, eu imagino que muitas pessoas que pensem na criação literária, que exerçam esse trabalho de escrever criativamente ou de criar em diversas áreas, possam estar interessadas em ouvir, mas vocês verão que ao longo da minha reflexão há um certo desvio de rota que vai dedicar muito mais tempo ao leitor do que ao autor, né? Mas, de certa forma, eu chegarei a esse ponto que é o meu subtítulo, que é a presença do autor. Não sei se chegarei bem, não sei se vou frustrar vocês, mas se chegar bem ou se frustrar, me digam ao final da fala e a gente discute sobre isso. Tá? O meu texto, ele tem 3 partes, né? No início, eu planto um fantasma, tá? Vamos dizer assim, e esse fantasma ele vai ficar ali assombrando o texto inteiro, e eu não vou voltar a ele mais, mas ele fica lá como um fantasma, que é um apontamento que eu faço na direção da necessidade de se refletir se refletir sobre a dinâmica que existe entre o trabalho e o prazer, né? Então, o texto planta um fantasma do trabalho e do trabalho pensado numa dimensão do prazer e depois enuncia o problema, que é justamente isso que eu chamei da presença do autor na rede, e pensa um pouco essa rede e compara o modelo atual de comunicações que a gente privilegia com outras mídias mais antigas. Em seguida, eu faço uma longa pausa para um processo de exemplificação de algumas questões que nos afetam, né? E aí tem que ter um cuidado nessa parte, porque parece que eu estou falando dessas questões ligadas à saúde, ligadas à educação, ligadas à segurança pública em épocas de pandemia. É claro que eu estou falando dessas coisas, mas não pode perder de vista que isso é uma longa lista de exemplos, né,
a partir dos quais eu vou chegar ao final deles a um encaminhamento para o problema que eu enunciei lá em cima, que é a presença e como que esse autor pode desejar, né, ou como eu acho que esse autor deva trabalhar para que se faça presente nas redes, né? E presente nas redes todo mundo está. Então, não é um truísmo que eu vou enunciar, né? Mas como que ele consiga, de certa forma, estar presente em si mesmo, antes de estar presente em qualquer lugar, tá? Então, vai ser esse o movimento do texto, e eu passo, então, a ler, né? Espero que não canse, é um texto bastante curto, e entre uma passagem e outra pode ser que eu pare para comentar alguma coisa, mas pediria que vocês ouvissem até o final e anotassem o que gostassem de comentar ou de perguntar, e a gente abre logo em seguida para o debate. Tá? Penso uma arte da escrita em que os dedos são médios. Os dígitos reconfiguram o trabalho e o prazer. E mais, o espírito. O trabalho das mãos traz de volta o pensamento analógico como resposta possível à dissincronia do tempo presente. A arte da escrita se pretende responder à rarefação dos corpos da língua que se processa desde a invenção da imprensa até a atual massificação dos meios de comunicação. Voltar aos dedos e às mãos é responder à urgência de recolocar tesão no trabalho, desestigmatizar a tortura do étimo latino tripalium e erotizar o lavor-lavoura requer a mão. Um médium que desloca o resultado numérico digital para a partilha de frutos na comunidade. Mais ainda, o desafio se coloca em compreender tais possibilidades nas redes de relações mediadas pelos dígitos, financeiros e binários, em que se instaura o modelo de teletrabalho. É isso que eu estou fazendo aqui exatamente. O confinamento, o isolamento voluntário, passou a ser, no modelo de vida moderno, um estilo para o trabalho do escritor. Para o trabalho, não para a vida. Era dessa solidão, talvez uma maldição dos monges copistas medievais, que o autor trazia a público um objeto. Não me refiro ao livro, mas ao texto. Um objeto capaz de promover encontros ou desencontros vivos e ativos na sociedade. Esse objeto, no entanto, era também quase sempre recebido na solidão do ato da leitura. Na rede digital, de trocas imediatas e heterocrônicas, se reconfigura esse segredo público que é a literatura. Isso não diminui a solidão, mas a amplifica. Parece que é permitido aos autores romper diversas barreiras de mediação entre o texto e o leitor, e ele mesmo estar lá na caixa de comentários entre os seus leitores. Sistema de mediação como editores, mídia especializada, livreiros, críticos, professores, vão paulatinamente perdendo sua cota de participação na rede do sistema digital literário. E agora o escritor, autopromotor,
fica no limite de sua bolha, de sua capacidade de atualização, interação e de interferência nos Big Data. No final dos anos 90, a revista Bundas, um periódico de humor de vida curta, marcou histórico com seu slogan. E o slogan da revista era o seguinte: quem mostra a bunda na caras não vai mostrar a cara na bundas. Já naquela época, mudavam as estruturas conhecidas da indústria cultural. A sociedade do espetáculo se assentava e o trânsito entre as esferas pública e privada, entre a casa e a rua, já se transformava rapidamente. Essa transformação, talvez, o motivo de ter durado tão pouco a Bundas e de a Caras estar aí até hoje. De lá para cá, ou seja, do Orkut ao Instagram, mas eu posso estar desatualizado, eu acho que tem coisas mais novas que o Instagram hoje aí, os recursos digitais permitiram acentuar essa transformação por meio, especialmente, da mudança dos mecanismos de planificação da oferta e da demanda. O que antes era planificado na rua, em estantes de livrarias, lojas de disco, ou mesmo nas bancas cujos jornaleiros se davam ao trabalho classificatório de pendurar a Caras ao lado da Amiga e de outros tabloides, e a Bundas ao lado da Caceta Popular ou da Med, e de outras revistas de humor. Os índices de planificação digital são muito mais amplos e sujeitos a cruzamentos inusitados. Tomemos a título de exemplo um artista consagrado que nunca deixou de transitar entre os diversos registros da vida cultural. Era plenamente possível ver Caetano Veloso na Caras ou na Bundas, na Amiga ou no Pasquim. Mas poucos leitores fariam esse trânsito entre os dois periódicos. Havia, de certo modo programático, as estratégias de entrar e sair de todas as estruturas, a despeito das patrulhas ideológicas. Estratégias de mercadoria, está claro, mas também de acessibilidade e, de certa forma, de desconstrução de uma espécie de preconceito intelectual que impunha percepções dicotômicas, como, metaforicamente, a cara e a bunda. Hoje, seguir Caetano Veloso, seguir a hashtag Caetano Veloso numa rede social, representa estar exposto aos constrangimentos do pijama durante o distanciamento social e o jogo esperto de não querer fazer lives num diálogo que explora o patético senil como contraponto crítico e racional das lives à mancheia. A gente está exposto a isso, né? Não sei se vocês estão acompanhando, está rolando uma novelinha em vários capítulos do confinamento do Caetano Veloso, feito pela Paula Lavigne, que é a produtora e mulher dele, né? E ao mesmo tempo que a gente vê essa vida íntima do Caetano de pijama, que tem muita informação importante ali, a gente pode ver ali também o seu ativismo explícito em campanhas políticas ou em causas sociais ou ambientais. O que antes, para ser visto, ou você via uma coisa na Caras, ou via outra coisa na Bundas, usando esses termos bem gerais assim, para exemplificar os tipos de publicação. A rede social planifica os índices e passa a requerer, como todo mecanismo de busca digital, a construção pessoal de filtros por parte dos leitores. Esses filtros, longe de serem apenas digitais ou intelectivos, são também emocionais. E eu queria sublinhar isso, porque isso vai voltar lá embaixo com importância.
A gente tem que perceber que os filtros seletivos que a gente usa no processo de leitura nas redes sociais, eles, além de representarem uma escolha intelectiva ou mesmo manipulada digitalmente pelas hashtags e tal, eles são emocionais. Por um lado, devem ser elaborados pelo leitor para evitar transtornos de ansiedade, de atenção e de dispersão do seu tempo. De novo, aí a dispersão está no mesmo sentido daquela dissincronia. Dispersão do seu tempo, do seu trabalho e do seu prazer. Né? Na heterocronia dos apelos indisciplinados da rede. Por outro lado, precisa ser enfrentado, inclusive na sua dimensão metapoética, pelos autores ou artistas, para que não se tornem meros criadores de conteúdo. Né? Então, eu estou pensando aí, junto com um filósofo crítico de arte alemão, Boris Groys, que ele vai dizer que hoje em dia nas redes não existe mais a figura do artista, mas o que há nas redes são criadores de conteúdo. Né? Então, eu estou pensando essa diferença também. O papel dos criadores, ao papel dos criadores, pretendemos voltar mais à frente com poucas palavras. Então, ao longo do meu raciocínio, eu vou priorizar a reflexão sobre o papel do leitor. E no finalzinho eu falo poucas palavras sobre o autor, ou os criadores. Urge enfrentar a situação da leitura ou da recepção. Não se trata de investigar a diferença, como pode ter parecido o meu exemplo no início, entre ler uma live em suporte digital ou analógico, ler na rede ou ler na revista, né? Mas de lê-la em paralelo e simultaneamente a centenas de referências e comentários dissociados. Que isso afete a maneira como está se estruturando a cultura seria menos preocupante, pois sabemos que é da própria dinâmica cultural a transformação da sensibilidade através dos meios. Mas cabe observar como isso afeta a saúde e a política. Como afeta a saúde para que seja possível lidar com as síndromes relacionadas à ansiedade e à atenção que já tomam proporções pandêmicas no mundo. E a política para que se descubram caminhos de construção da vida pública e para que se possam ressignificar os espaços de compartilhamento não virtual da vida e reforçar ações de bem-estar comunitário. Ambas, a saúde e a política, para que se possa criar um plano de resistência ou mesmo de sobrevivência. Tais ações necessariamente passam e sempre passaram por garantias de justiça e equanimidade quanto ao acesso à saúde, à educação e à segurança das comunidades. E pela conjunção dos aportes técnico-científicos e humanistas para que esse acesso equânime se dê. Tais setores, saúde, educação e segurança, costumam ser confundidos no pensamento neoliberal com serviços. O quadro atual de pandemia de Covid-19
e as respostas que as diferentes nações estão conseguindo dar, talvez seja exemplar para se refletir sobre o que pode acontecer se esses direitos fundamentais, esses princípios inalienáveis da vida, forem tratados como um rol de serviços a ser vendidos para uma comunidade. E eu estou já naquela fase da exemplificação. Na saúde, os números que a pandemia expressa em um país como os Estados Unidos tornam irrefutável a evidência de que a saúde não é um serviço a ser oferecido ao cidadão, mas um princípio irrevogavelmente político de qualquer projeto de vida comunitária. A mesma lógica opera para a educação e a segurança pública. Na educação, em face da pandemia, é sintomática a maneira como escolas transformam, e aqui, é claro, eu estou falando de escolas particulares, para reafirmar ainda mais essa apreensão que as pessoas têm de um princípio ou de um valor como um simples serviço, né? A maneira como as escolas particulares transformam de forma canhestra um projeto de educação presencial em aulas online. Não há que se confundir projetos pedagógicos distintos. Educação à distância e educação presencial não são autoconversíveis. Há tempos, técnicas, métodos e objetivos distintos em cada um deles. Mas o que esse gesto improvisado torna público é a sanha conteudista das escolas. Há metas e programas a cumprir, e as escolas particulares, de novo, tentam fazê-lo sem o seu principal apelo. Qual é o principal apelo da escola? O convívio social. É claro, para todos os que trabalham com educação, que a maioria das crianças e jovens não gosta de estudar, mas adora ir para a escola. É este lugar de trocas e vivências, de pulsão de vida e erotismo, a principal isca que a escola tem para o projeto apolíneo do CUSP e GIS. Transformar professores que construíram experiência na lida diária com essas pulsões em youtubers acidentais não resolve a questão, mas revela a mesma lógica neoliberal que pensa a educação como um serviço numericamente quantificável e não como um princípio irrevogável para a construção da consciência sobre a vida comunitária por meio da própria prática convivente. O que dizer, então, das questões de segurança pública? Que princípio deontológico é capaz de norteá-la quando sua função passa a ser garantir que pretensos cidadãos de bem não usufruam o seu direito de ir e vir? Quando o bem público reside justamente no altruísmo que é ficar em casa. Como reagir à peste e à lepra, ingênuas e supostamente tidas como erradicadas, se torna exatamente o motor da segurança pública. Qual é o ponto de efetividade entre o médico que simplesmente prescreve ações de saúde que ficarão a cargo do livre-arbítrio dos pacientes e o interesse público que leva a garantir que as prescrições se cumpram? Mais uma vez, essas questões esgarçam o limite que a consciência propalada pelo pensamento neoliberal colocam para a esfera pública
e para a privada. Portanto, há que se estar à mercê tanto do aporte científico-tecnológico quanto dos conhecimentos produzidos pelas humanidades, os das ciências humanas e os dos direitos humanos. Não é necessário uma pandemia para que se perceba que a riqueza produzida por uma nação, desculpa, não é para que se perceba, não é necessário uma pandemia para que se recuse que não é para que se perceba, desculpem, gente, eu viajei aqui. Não é necessário para uma pandemia não é necessário uma pandemia para que se perceba que a riqueza produzida por uma nação deva ser investida sem reservas nesses três setores e com proporcionalidade ética e lógica entre os aportes técnicos, científicos e humanistas, inclusive para que os meios informacionais não articulem o mais perverso mecanismo de controle social. E aqui eu estou identificando o mais perverso mecanismo de controle social como a mentira. Hoje em dia, a mentira é tomada por um eufemismo, que é fake news. Bom, terminei uma lista de exemplos que passam pela saúde, pela educação e pela segurança, e volto à minha reflexão sobre a presença do leitor e do autor. Essa longa lista de exemplos pretende embasar a reflexão sobre como construir filtros de leitura pública do conteúdo digital. Há que se levar em conta a construção emocional que coloca cada um de nós, leitores, diante dos textos e tentar moldá-la ou educá-la segundo princípios que envolvam e articulem a saúde e a política. Um feed com feeling. Quando eu falo a saúde e a política, lá em cima, e enumero as ações que devem ser na saúde, na educação e na segurança, eu, no início, falo de saúde política, pensando na nossa saúde, a saúde individual, a saúde de cada um, a saúde que um leitor pode encontrar ao ler. E depois eu falo da saúde pública, e aqui eu volto a falar dessa saúde, né? De que a leitura pode proporcionar. Um feed com feeling capaz de impulsionar o fluxo das informações e emoções, a troca, a partilha, o diálogo. Se nesse ambiente cada leitor é um curador de conteúdo, na medida em que seleciona e compartilha, caberia, como princípio, uma efetiva atenção crítica, discricionária, sobre se está editando a bundas ou a caras. Este é o lado do leitor. Ele, antes de qualquer coisa, para não ceder aos seus impulsos e às suas emoções, precisa de princípios. Prometi parágrafos acima que falaria breve palavras sobre os autores e criadores. E são efetivamente breves, e posso formulá-las de duas maneiras. Os autores são os leitores. Outra maneira. Não precisamos de autores, mas de leitores. Eu falei que era rápido e curto, e de fato foi. Estou aberto à conversa.
Alexandre, obrigada. Eu acho que eu pelo menos, vou levar um tempão digerindo tudo isso. E enquanto você falou, eu me lembrei de um poema que você escreveu em 2010 e eu vou pedir licença a todo mundo para ler. É Antíode para os Homens de Amanhã. Enquanto juízes e doutores e sábios e pastores e ministros e senadores e outros mulatos sabidos condenam, datada a imaginação, mas não largam o osso marfim dos ociosos da mais alta torre de TV aberta que preparam folhetinhos inocentes. Aos homens de amanhã, pilotiza reganhados dentes cravados num sonho papai e mamãe. Aos homens de amanhã, cínicos gatunos do paz e amor, caricaturas liberais da liberdade. Aos homens de amanhã, beldades de shoppings, Patrícias e Maurícios, funk and plug. Aos homens de amanhã, incendiários de putas, mendigos, lindinhos, engordados pelo nestogeno do ódio a ralé, proletários da bala da bola do trovão azul, os que gozam quanto mais pagam. Celibatários do juízo do relâmpago, a quem sempre se negou o mínimo, a lógica e a ética. Os conversores de fórmulas decorebas de cantigas trigonométricas feitas máquinas de solucionar. Equações iníquas. Prefiro as crianças de ontem, que ainda não cresceram nem jogaram a toalha. Prefiro velhas canções de liberdade na boca de velhos barbudos que nunca vão envelhecer. Elos para um futuro combinado às pressas entre livros e fuzis e neobarracos de açafrão e ocre. Obrigado, Tati. Lembrando que esse poema ele é dedicado ao Gilvan Prokop, professor da UFJF, e ao Georges Moustaki, um cantor e compositor francês falecido já, que fez uma canção muito bonita que se chama Les Enfants d'hier, nós somos as crianças de ontem, né? Que nous sommes les enfants d'hier que não pas encore grandi. Nós somos as crianças de ontem que ainda não cresceram. E então, eu vou abrir os comentários e perguntas com uma pergunta. Nós estamos aqui hoje, somos cerca de 60 pessoas, né? Que bacana, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo que está aí. Eu também? Eu não consigo ver, a sua também, não consigo ver todo mundo que está aqui. E aí a gente está aqui, né, nessa sala, reunidos, e entre leitores e autores, entre os homens de hoje, as crianças que não cresceram, porque homens de hoje, você escreveu em 2010, né? Foi. E aí? Tem 10 anos, né? Desculpa, viu, Tati? Aquilo que eu falei, eu fiquei vendo aqui quem estava aqui e não ouvi a sua pergunta. É a heterocronia, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que bom que eu não consigo. Vou te ouvir agora, me perdoa. A gente está aqui, né? Os homens de hoje, porque o amanhã já veio, crianças que não cresceram, autores e leitores, né? Quando você fala da questão do serviço, principalmente da questão da educação, né, das escolas transformando as videoaulas em uma saída, né, que responde à demanda capitalista, a gente está aqui propondo a construção de um novo saber, ou de um saber possível nessa configuração de hoje, né, desse amanhã que chegou. E eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso em relação à Antíode. Para quem ficou curioso, esse é o livro. Foi
Está recém-lançado. Isso. Isso foi uma edição impressa pequena, de 50 exemplares só, que já se esgotaram, mas ele está disponível na Amazon, no Kindle. Bom, Tati, eu acho que o que as crianças de ontem sabem, e as crianças de ontem cabem em qualquer pessoa, porque todo mundo foi uma criança ontem, né? Que sabe coisas óbvias, né? Sabe uma coisa muito óbvia que talvez seja preciso reaprender a cada ciclo, né? A cada ciclo da história, né? O que essas crianças de ontem sabem, que são as mesmas crianças que não gostam de estudar, mas que adoram ir para a escola para encontrar os coleguinhas, né? A escola é esse lugar de aprender a viver com o outro, né? O que as crianças sabem é viver com o outro. O que as crianças sabem é que estão todos no mesmo barco, né? E seria completamente desnecessária uma pandemia para a gente reafirmar que estamos todos no mesmo barco. Essas crianças de ontem são grandes utópicos, né? Que acreditam que é possível haver um bem-estar justo, né? Equânime para todos. Eles podem partir até do princípio de que estar no mundo é uma furada. E ou partir do princípio de que estar no mundo não faz o mínimo sentido. Mas já que estamos, vamos descobrir a melhor maneira de estar, né? E a melhor maneira de estar só pode ser quando for para todos. Porque se um não está bem, esse um interfere numa cadeia inteira e ninguém fica bem. Então, se essas crianças de ontem resolvessem fundar um país, ou seja, essas crianças de ontem viviam, né, soltas por aí e resolvessem viver coletivamente, elas se perguntariam, bom, já que a gente vai fazer essa loucura, o que é do interesse geral e o que precisa ser garantido para todos? É isso. Por isso que eu digo em determinado momento do texto que isso não só como sempre foi, né, uma questão da vida em comunidade. Comunidade significa exatamente isso. Estamos todos no mesmo barco, né? E aí você descobre exatamente quem se sente pertencente a essa comunidade quando o barco fura.
e o barco está furado. Mas não está furado por causa da pandemia, não. O barco já está furado há muito tempo. É isso. Eu vou ler algumas perguntas que apareceram aqui no chat. A Fabrícia. Oi, Fabrícia. Saudade. Oi, Fabrícia, tudo bom? Obrigado por aparecer aí. Ela pôs assim, Alex, como produzir presença entre a caras e a bundas nesse mundo heterocrônico? Então, Fabrícia, eu acho que é fundamental experimentar o deslocamento, tá? Entre a caras e a bundas, ficar entre, né? O que não significa ficar em cima do muro e o que não significa ficar parado, né? Mas é ser capaz de circular da cara para bundas, da bundas para caras, porque essa circulação e esse deslocamento é heterogêneo, né? Ele produz a diferença, ele nos torna conscientes da diferença, né? E ele nos torna mais apto, o que nem sempre é fácil, tá? Eu acho que tem um microfone ligado que está dando um retorno, um barulho. Acho que desligou. Acho que desligou. Então, essa experiência do deslocamento, ela nos coloca mais próximos dessa impossibilidade, né? Porque é sempre um movimento de aproximação, né? Porque se a gente está lidando com a diferença, se a gente está lidando com o outro, é burrice querer ser o outro, né? É burrice até querer entender o outro, porque não se trata de um procedimento intelectivo, lógico, né? Como eu disse, é um procedimento emocional, né? De compreender o outro, compreender nesse sentido que é diferente de entender, ok? Compreender como aquilo que se faz através de um abraço. Um abraço compreende. Entendem? Então, isso é um princípio, né? É um princípio que eu acredito parte dos corpos, e ao partir dos corpos, ele produz presença. É claro que todas as nossas, todas ou grande parte das nossas lutas, né? Eu estou falando de uma forma bem ampla e bem geral, mas todas as nossas lutas, elas se realizam em planos materiais, políticos, em programas que são bem claros, né? É uma luta contra o racismo,
é uma luta contra o machismo, é uma luta contra a homofobia. Mas quando eu coloco nesse plano geral, eu estou falando de uma intolerância sistemática que no Ocidente, e que os processos de construção comunitária, de construção de comunidades no Ocidente, nos levaram à barbárie, né? Uma barbárie que também não é de hoje. Por isso que eu digo que esse barco não foi a pandemia de Covid que furou o barco, né? Agora, a pandemia de Covid tem que ser uma boa oportunidade para a gente dizer que esse barco está furado há muito tempo. E que se não houver uma luta pela compreensão, né? Uma luta que seja isso que eu chamei no final do texto, né? De um aprendizado, né? De leitura, que não responda em um aprendizado emocional, ou seja, que a gente consiga deslocar a emoção de simplesmente responder sim ou não, de simplesmente acreditar que há um certo e um errado, de que acreditar que há um mal e que há um bem, né? E que o buraco é muito mais embaixo, a gente produz presença. Não sei se te respondi, Fabrícia, mas tentei. Obrigado pela pergunta. Tem mais um montão. Vai, manda ver. E você que comanda o negócio aí. Depois da pergunta da Fabrícia, o Carlos Vargas escreveu: tem uma fala. A Beatriz Senra disse: professor Alexandre, estamos todos no novo saber dessa comunicação. E aí o Divanir Leite fez uma colocação. Ele disse: um beijo, professor... Beatriz, obrigado. Agora o Divanir Leite, ele disse: professor, penso que a pandemia é um evento que mostra que o Estado pode fazer sim, tanto pela saúde quanto pela educação ou pela segurança. Basta ter a vontade de fazê-lo. A questão não é ter dinheiro. Quem foi que falou? O Divanir Leite. Divanir, eu concordo com você. Eu penso que a epidemia é o evento que mostra isso. Mas eu penso também, Divanir, que a pandemia é o evento que mostra que o Estado, e que nenhum Estado fez. É um evento que mostra que o mundo não fez. Entende? A epidemia ou a pandemia não era o ponto de partida para um conhecimento. Esse conhecimento já é prévio e ele passa por uma concepção de humanidade. Posso continuar na leitura? Aqui? Claro. Agora é uma pergunta do Jardel, que é nosso aluno, é um amigo querido. Ele diz: obrigado, professor Alexandre, obrigado, Tati. Como o leitor e o autor podem ajudar a remendar esse barco furado? Então, Jardel, obrigado pela pergunta, né? Pelo que eu refleti e trouxe nesse texto que eu refleti, né? Essa penúltima frase, né? Os autores são leitores. Então, primeiro, eu gostaria de propor que a gente pensasse sem essa dicotomia entre autor-leitor, tá? Mas pensando todos os leitores como autores potenciais, né? E pensando também
todos os autores como necessariamente leitores. Ninguém é autor sem ser leitor, né? Hoje em dia, nesse sistema de vida que nós temos, que é mais do que um sistema de comunicação, né? Aquilo que eu falei lá em cima via McLuhan, os meios, eles alteram e transformam a nossa sensibilidade, e segundo o Gumbrich, que é outra coisa que está no texto também, vocês viram que eu resolvi não colocar o nome dos autores no texto, né? Porque eu acho que também não precisa. Faz parte dessa lógica que eu estou usando, de que se os autores são leitores e se os leitores são potenciais autores, é claro que eu não escrevi esse texto da minha cabeça sem ler nada, né? Mas agora é tudo meu. Então, lá em cima, eu me perdi um pouco. Eu disse que não é um fenômeno novo, isso o Gumbrich vai apontar também, quando ele fala da modernização dos sentidos. O corpo se afasta da língua. Se a gente pensar a língua, a própria língua, produtora de significados, produtora de comunicação, ela é nomeada, né, por uma metonímia. A língua que a gente fala, o código verbal que a gente usa, ela é também o nome de um órgão do corpo, né? Então, durante muito tempo da história humana, esse órgão, esse corpo, ele esteve colado à língua, colado à linguagem, né? A escrita representa um primeiro afastamento radical desse corpo, né? Depois, a imprensa representa um segundo afastamento maior ainda desse corpo da língua, e o afastamento do corpo causado pelos meios de comunicação. E hoje em dia os meios digitais, eletrônicos e comunicacionais que nós usamos, eles afastam mais ainda, né? Eles pulverizam, eles tornam rarefeito cada vez mais esse corpo, entende? Então, voltando ao fantasma que eu disse que ia colocar lá no texto, né, no início do texto, e um fantasma que eu quis que ficasse presente ao longo do texto, embora eu não voltasse a falar mais nele. Veja bem, pensar a partir do corpo, né, é uma forma de tapar esse buraco. Pensar a partir das necessidades desse corpo, escrever a partir desse corpo e do que esse corpo sente, de como esse corpo responde. É uma forma de interferir, tá? Se tapa o buraco, eu não sei, mas é uma forma de interferir nas mudanças de sensibilidade que a gente está vivendo em função desses novos meios, que nos tornam muito reativos, tá? É preciso, e nos torna muito ansiosos, tá? Você manda uma mensagem e se naquele mesmo minuto ali que você mandou a mensagem, a coisinha não ficar azul de que a pessoa viu a mensagem, você liga para saber, ou então você faz uma postagem de uma foto no Instagram e não consegue fazer mais nada o resto do dia, porque você vai ficar lá esperando ver quem vai ver a sua foto e quem vai comentar a sua foto e quantos vão comentar a sua foto, né? Então, toda essa ansiedade produzida por esses meios, ela é a maneira como os meios estão afetando a nossa sensibilidade, é a maneira como os meios estão afetando a nossa saúde, estão afetando o nosso corpo, né?
Então, eu acho que uma forma de tapar os buracos é pensar de verdade em tudo o que nos controla, tudo o que nos cria demanda, e pensar se essa demanda é nossa ou não é nossa, né? Do ponto de vista do leitor, eu vou dizer lá no finalzinho do texto que o leitor ele funciona como um curador, já que ele seleciona e compartilha, né? Pensando num duplo sentido, em primeiro lugar, como um curador de uma exposição mesmo, alguém que vai selecionar as obras a partir de um tema ou as obras de um determinado autor e montar uma exposição desse autor, que é o papel do curador, né, de museus e de exposições, das artes. Agora, pensando etimologicamente essa palavra também, né, do curar, do latim, que é cuidar, né? Então, o nosso processo seletivo e expositivo e autoexpositivo é uma forma de cuidado, né? De cuidado com o outro. Agora, se nós sabemos disso e se nós temos essa preocupação, é que eu estou trazendo como questão, entendeu? Talvez eu tenha vindo aqui hoje para dizer que é isso que eu penso. Se alguém achar isso legal e concordar, não me interessa que repita isso como uma ideia, mas que passe a agir para si mesmo dessa forma, né, nos meios comunicacionais, né? Quais são os princípios baseados nos quais a gente está fazendo a nossa curadoria, a nossa cura, o nosso cuidado. Respondi? E agora tem uma pergunta bem longa do Carlos Vargas. Lê aí, Tati, que eu já falei muito. Eu vou ler. Ele diz assim: se fôssemos transitar pelos espaços digitais, a língua vai aonde ela quer. Nenhum decreto alto, nem por parte da política, nem por parte da academia, pode barrar o seu caminho e fazê-lo desviar-se para situações que se pretendam ótimas. Esse conceito é bastante atual, ainda pelo fato que vivemos na nova era da galáxia de Zuckerberg, onde a conexão de novos suportes aproximam pessoas em comunidades cujo exercício, por definição, criam em nós uma nova identidade. Seguindo sua fala, que diz da importância do leitor como curador, interpretar um livro exige dizer com coerência e verdade. Do contrário, tal observação não seria relevante. Obviamente, cabe a nós dizer para o mundo da literatura, entre aspas, é tal que nos inspira a confiança de que algumas proposições não podem ser postas em dúvidas, que ele nos oferece, portanto, um modelo imaginário, tanto quanto quiser, de verdade. Ele está citando o Eco, Humberto Eco, no livro Ensaios da Literatura. E aí ele termina perguntando: o leitor está preparado? Essa troca em que você fala em interações virtuais não seria o principal caminho para a nova literatura contemporânea? Sim, eu acho que respondendo, depois vou comentar duas coisas da pergunta. É Carlos o nome, né? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Ótimo, me faz pensar várias coisas, tá? Mas respondendo imediatamente assim, eu diria que sim, que o caminho está aí, tá? Mas o caminho ele vai passar necessariamente por uma metapoética, ou seja, um texto, um discurso, ele se constrói também
muito em função do seu veículo, ou do seu canal, ou de todos os elementos que estão envolvidos naquele processo comunicacional, se a gente quiser ir lá no Jacobson e nos elementos da comunicação e nas funções da linguagem, tá? Mas, sobretudo, o texto literário, isso que a gente conhece como texto literário, tá? Por mais que ele tenha se transformado e tenha sido coisas mais distintas umas das outras ao longo da história, ele sempre foi acompanhado, né, de uma percepção metapoética, de uma percepção metalinguística. Ou seja, esse texto que a gente chama de literário, ele diz do mundo, mas ele diz também de si. Ele diz também, e principalmente, de si. A gente chega ao mundo na medida em que entende como que o texto diz de si, e diz do seu próprio dizer. Ok? Então, quando a gente percebe, num estudo de literatura padrão, de literatura clássico, isso que a gente chama de estilos de época, o que a gente entende como essas mudanças de crenças e de valores em torno do que é o literário, né? Que faz com que haja tantas e tantas formas de literatura tão incompatíveis umas com as outras e todas elas literatura, né? É justamente o fato de os textos terem ido, ao longo do tempo e da história, se moldando a novas formas de sensibilidade, mas essas novas formas de sensibilidade elas não foram produzidas aleatoriamente ou não foram transformadas aleatoriamente. Elas foram transformadas em função das mudanças dos recursos tecnológicos, científicos e das mudanças de concepção sobre o humano, das mudanças políticas que se deram também nos suportes, que se deram também nas formas materiais de veiculação daquele texto, tá certo? E aí o texto ele passa a se pensar de uma forma diferente em função daquele novo suporte, daquele novo canal, daquele novo veículo, daquele novo meio. E, nesse sentido, os textos que nós conhecemos tradicionalmente, né, eles têm um significado muito limitado para a compreensão do literário se eles estão simplesmente colocados no meio digital. Entende? Aí nós viramos isso que eu já falei um pouquinho antes, do que o Boris Groys vai distinguir dos autores ou dos artistas, no caso ele fala dos artistas, eu estaria falando dos autores, e dos produtores de conteúdo. Então, uma coisa é ser criador, outra coisa é ser produtor de conteúdo. Pegar um texto, que é um texto feito no modelo do século XX, do modelo do século XIX, um texto que foi pensado numa superfície plana e lisa, como a folha, né? E colocar no blog é produzir um conteúdo, mas esse conteúdo ele não está produzindo relação com aquele suporte. E aí colocar no blog é uma coisa, colocar no Twitter é outra coisa, colocar no Instagram é outra coisa, colocar no Facebook é outra coisa. Os textos não funcionam de forma diferente porque há limitações materiais de cada um desses suportes, sabe? Um texto de 140 caracteres no Twitter, uma foto de tamanho 1080 por 1080, uma foto quadrada no Instagram, e enfim, os recursos são muito diferentes, e o sujeito que está pensando
artisticamente, que está pensando esteticamente esses suportes, ele tem que dominar essas linguagens e tem que dominar as formas de interação, as formas de distribuição, né? Esse domínio é que eu penso, ele vai ser feito dentro da lógica, isso ficou implícito no meu texto, eu vou explicitar agora. Esse domínio ele vai ser feito dentro da lógica neoliberal, ou seja, ele vai estar nos dígitos financeiros, ou ele vai ser dentro de uma outra lógica que pensa os dígitos, os dedos, como médium, né? Ele é capaz de nos trazer de volta ao corpo. É essa minha proposição, é essa minha provocação, ok? E um outro detalhe que eu queria comentar sobre a articulação que você apresenta antes da pergunta é que essa ideia da leitura como um lugar de verdade, você consegue acessar aí ainda ou ela já subiu e já sumiu, Tatiana? Tem uma parte que fala da verdade, né? Que eu acho que é sempre... Deixa eu tentar encontrar, porque estava grandão. Ah, sim, é quando ele cita o Humberto Eco. Ele diz assim: interpretar um livro exige dizer com coerência e verdade. Do contrário, tal observação não seria relevante. Obviamente, cabe a nós dizer para tudo. Quer que termine ou não precisa? Não, tudo bem, era esse ponto. Que quando o Eco está formulando essa ideia, né, ele está meio que articulando sinonimicamente coerência e verdade, né? A verdade vai estar na coerência. É isso que eu queria só chamar a atenção para isso. A gente não pode pensar em interpretação, ou a gente não pode pensar qualquer enunciado, qualquer afirmação a partir de uma noção absoluta de verdade, né? A verdade, ela é sempre relativa a algum sistema, tá? E, por exemplo, no sistema de interpretação de textos literários, né, a verdade ela é relativa à coerência, né? Então, tudo bem. Só queria chamar a atenção para isso. Que eu sempre arrepio quando ouço a palavra verdade. Ela é gêmea da mentira, né? Pois é. Então, continuando, a Vanessa Paiva. Oi, Vanessa. Ai, gente. Alexandre, amei a presença contida nos Feeds com Feeling, na edição nossa de cada dia. Agora vai, se o mundo está suspenso e estamos juntos com ele, alguma coisa se alonga, cria novo fluxo ou direção. Você acha que essa suspensão na ordem da atenção tende para quê? E na ordem da dispersão, espalha-se por onde? Saudade. Que pergunta bonita. Saudade, Vanessa. Saudade também, né? A Vanessa é isso aí, são essas perguntas bonitas que a gente não sabe responder. Mas assim, Vanessa, Tati, é abuso eu pedir para você ler de novo? Eu já estou com a coisa dispersa aqui. A capacidade de concentração eu queria lembrar a todo mundo que a gente tem 4 horas de diferença entre nós e o Alexandre, então para ele já está ficando tarde lá. E talvez já esteja cansado. Não, então, eu estou de boa. Tá? Então tá bom. A pergunta é o seguinte: se o mundo está suspenso e estamos junto com ele, alguma coisa se alonga, cria novo fluxo ou direção. Você acha que essa suspensão na ordem da atenção tende para quê? E na ordem da dispersão, espalha-se por onde? Tá, Vanessa. O pressuposto, eu queria pegar o pressuposto lá da sua pergunta, né? O mundo está suspenso e estamos juntos com ele, né?
Estamos juntos com esse mundo suspenso, né? Eu vou me usar de cobaia, tá? O mundo está suspenso e eu estou fazendo uma conferência, né? Que é o meu trabalho e que significa para mim que, na ordem desse meu trabalho, eu não respeitei a suspensão desse mundo, né? Ou seja, nós dispomos hoje de tecnologia para entender que não há uma suspensão, né? Então, qual é o mundo que está suspenso? Ora, o mundo que está suspenso é justamente o da sua primeira questão, que você faz a hipótese, né, se o mundo está suspenso, estamos juntos, e depois você pergunta para onde vai numa sequência não dispersiva e para onde se dispersaria numa situação, não estou usando as suas palavras, né, mas eu acho que o que você está vendo aí, eu consigo ver aqui também, não consigo, Tatiana? Sim, consegue. É só você clicar no chat. Ah, que bom. Mas então, Vanessa, o mundo que está suspenso é esse mundo de uma direção para onde a gente vai, porque esse mundo pressupõe pressupõe a rua, sabe? Pressupõe o corpo. E o mundo da heterocronia é o mundo que só vai acentuar, se a gente não tiver cuidado, a nossa ansiedade, só vai acentuar a nossa dificuldade de atenção, né? Deixa eu pegar a sua pergunta aqui. Agora vai. Se o mundo está suspenso e estamos juntos com eles, alguma coisa se alonga, cria um novo fluxo ou direção. Não, aí está a suspensão. Esse fluxo e essa direção, eles ficam incompatíveis com essa suspensão que a gente está vivendo no mundo, né? Nenhuma pessoa séria seria capaz de tentar dizer para onde esse mundo vai, né? Eu sei que não vai para um lugar que não vai ser nada fácil de sobreviver, de articular prazer e trabalho, né? Agora, na ordem da dispersão, a dispersão ela não permite esse onde, sabe, Vanessa? A dispersão é igual ao vírus. Saudade de você também. Agora, tem mais algumas perguntas. Tem um monte de questões aqui para frente. Você prefere ler? Posso, mas se você quiser fazer esse papel... Deixa eu só dar um recadinho rápido, assim, porque quando você falou que eu estou aqui em Coimbra e tem fuso e tudo, eu vi num dos papéis da circulação aí, que as pessoas talvez tenham recebido, que estava escrito Universidade do Porto. Então, é só para avisar para todo mundo que eu estou na Universidade de Coimbra. E não, aquele só você que recebeu, a gente já fez aí errado. Ah, então tá bom. Então foi só você que recebeu. É a Universidade de Coimbra, onde tem um programa de doutorado em materialidades da literatura, que é fabuloso para pensar essas coisas todas que eu estou pensando e falando para vocês, tá? Aí vem a Patrícia Tavares. Patrícia, obrigado pela pergunta. Será que o barco ainda tem conserto? Então, Patrícia, vou fazer um trocadilho aqui infame para você, né? O barco tem conserto com S se tiver conserto com C, né? Cabe a gente consertar com C esse barco e aí
ele segue, né? O concerto com C fala de novo daquela ação da curadoria e do cuidado que eu falei, tá? Fabrícia e outras perguntas virão. Gabriela. Professor, o senhor acha que a indústria cultural cumpre seu papel quando meros criadores de conteúdo em suas construções de filtros, citados pelo senhor, recebem mais atenção quantitativa que o princípio crítico de notícias e revistas como a Bundas? Totalmente, Gabriela, concordo totalmente com você. Talvez a gente não possa chamar exatamente de indústria cultural, como o Adorno chamou e tudo, né? Mas pode mudar o nome dessa coisa, mas o papel é o mesmo, tá? É o papel de mercantilizar as vidas humanas, tá? É isso que está sendo feito, porque a gente acaba virando um dígito, um número, e um dígito financeiro também para os donos dessas, não só das redes sociais, mas de todos esses apps, sabe? Se vocês pensam assim, pô, eu uso o WhatsApp é legal, porque eu me comunico com todo mundo e não pago nada por ele, né? Pô, como é que era antigamente para você se comunicar? Você tinha que pagar uma conta de uma empresa que te dava uma identidade, um número único, e a partir daquele número único que te identificava no sistema de telecomunicações, você era acessado pelas pessoas que sabiam o seu número, né? Hoje a empresa te dá um número único, não ganha nada com isso, você não paga mais para essa empresa de telecomunicações, e o WhatsApp usa esse número único da outra empresa para te dar de graça um sistema de comunicação muito mais potente, eficiente e tudo. E aí? E os seus dados, e as suas informações, e as mensagens que você troca ali, você acha que toda essa informação não tem um valor para o WhatsApp? Então não é só nem nas redes de comunicação, não. É em tudo isso. Antes era só no mundo do trabalho que a gente era alienado, né? Agora a gente está sendo alienado também na medida em que trabalha de graça para essas redes todas, para essas empresas todas que nos oferecem serviço e que, do ponto de vista ideológico, ajudam a sistematizar na nossa sensibilidade, na nossa percepção, a ideia de que o mundo é um mundo de serviços e não um mundo de necessidades básicas humanas que devem ser distribuídas e garantidas para todos, sem exceção. Aí Alexandre, tem uma coisa interessante também na questão da Gabriela, na fala dela, né? Quando ela fala em quantitativo, na época da Bundas não dava para comprar like, né? Também não tinha como você pagar um gabinete para disparar a mensagem, né? Sim, não dá, não tinha os robôs, não tinham né? Não tinha todo esse sistema de difusão que tem hoje, com certeza. E assim, sem falar, gente, que eu também não falei de todo um sistema moral que está organizando essa construção dos meios, né? A Bundas hoje no Facebook, por exemplo, seria simplesmente bloqueada se tivesse uma bunda na capa, né? Então tem foto de mulheres amamentando e aí o Facebook bloqueia porque é imoral. O quadro do Courbet que bota no Facebook bloqueia porque é imoral. Então a gente também não pode deixar de perceber que tem todo um sistema moral articulando a construção dessa ideologia.
Ah, mas Obrigado, que bom Gabriela. que eles... não, rapidinho. Que bom que eles começaram a bloquear o presidente do Brasil, né? Porque é imoral também. Eu acho que aí não é nem uma questão de moralidade, foi o que eu falei lá. É uma questão de mentira, né? De mentira. Os preceitos morais é muito difícil a gente discutir na ordem da verdade e da mentira, sabe? Agora, mentira deslavada, eu não sei porque tem gente que compra, por causa disso tudo que a gente está falando, né? Eu sei. Mas é contra isso que a gente tem que trabalhar, sabe? Como impedir que as pessoas comprem a mentira deslavada. Tá? A história já demonstrou que não tem como impedir, não. Né? E a gente não está livre de ter uma outra onda de nazismo, de fascismo, de perseguição, de inquisição, também, assim como as pandemias e os vírus, isso também faz parte da nossa trajetória, né, e da nossa história. É só deixar bem claro de que lado está e pelo que vai lutar ou pensar. Né? Aqui apareceu a cara das pessoas de novo e sumiu as perguntas. É só você clicar em cima do balãozinho. Chat, pronto. Aí vai lá embaixo. Onde é que eu estava? Vai lá a Jéssica Souza. Jéssica. Adorei a palestra até onde pude acompanhar. Seguimos firme na busca do conhecimento e que esse barco tenha conserto. E que a humanidade tenha uma evolução intelectual e humana sobre todo esse caos que estamos vivendo, que sirva de aprendizado para todos nós. Obrigado, Jéssica. Também desejo isso, desejo muito. Fabrícia, a possibilidade de trazer a criação aos dedos médiuns, né? Eu falei médiums, médium igual o dedo é médium de um corpo que escreve. A possibilidade de trazer a criação aos dedos médiuns como trabalho, espírito e pensamento seria uma forma de trabalhar a criação como corpo? Total, Fabrício. Quem cria, no final das contas, é o corpo, tá? E quando a gente fica lá simplesmente xingando o Bolsonaro, estou falando que não tem que xingar o Bolsonaro, não, sabe? Tem que xingar o Bolsonaro, mas tem que xingar com efetividade. Quando a gente fica xingando simplesmente uma reação emocional, a gente está alienado do nosso corpo, a gente está alienado do nosso tempo, a gente está alienado do nosso momento. E a gente precisa descobrir a forma efetiva não só de xingar o Bolsonaro, mas de destituir o Bolsonaro do lugar onde ele nunca devia ter estado. Quem mais? Espero que todos nós aqui concordemos com isso. Mas, não, eu espero que se alguém discorda, que tente dizer por quê. Carlos Vargas, mestrando do SES. Obrigado, professor. De nada, Carlos. Valeu. Um abraço. Aí eu vou descendo. Delídio Neri. Maravilha, conhecimento é tudo. O FJ. Maravilha, Delídio. Fabrícia, seria possível mediar conteúdos criativos nos meios virtuais? Acho que sim, Fabrícia. Sabe o que eu penso? Assim, talvez a gente, na verdade, goste mais do enclausuramento do que pode parecer, né? Se pensarmos nos meios virtuais. Porque a web, né, a internet como um todo, ela é um mundo interminável, né? E nesse mundo você encontra coisas muito maneiras,
projetos artísticos, projetos políticos, encontra de tudo ali, e, é claro, vai ter que filtrar do mesmo jeito, né? Agora, quando a gente pensa no sucesso que as redes sociais começam a fazer no uso da internet, é nesse sentido que eu estou falando, que eu acho que há uma predileção pelos sistemas de confinamento, porque uma rede social é um Twitter, um Facebook, é um confinamento no mundo inteiro que é a internet, né? É claro que a gente precisa de casa, a gente precisa de pouso, precisa de referências e de amores próximos para trocar e para compartilhar, né, as nossas questões e as nossas inquietações, e que não dá para jogar no mundo, mas também ficar só dentro de casa, e quando a casa se torna aquela casa da mãe Joana, que são as redes sociais, eu acho que a gente perde confinado dentro das redes, sabe, Fabrícia? Mas nos meios virtuais é muito possível, porque é a partir deles que a gente pode produzir o trânsito, sabe? Das ideias e dos sentidos para o corpo, né? Eles são um canal para esse trânsito. Ok? Vocês estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo mais ninguém. Você está falando, Tati? Faz assim se estiver me ouvindo. Tá. Tá todo mundo com o microfone fechado. Eu tinha acabado de fechar o meu. Coisa fazendo barulho. Deixa esse barulhinho aí, para eu não me sentir tão sozinho. Deixa o seu microfone aberto. Tá bom. Que fica um silêncio absoluto aqui. Tá bom. Fabrícia Carlos Vargas. Muito bom o debate. Parabéns, Tatiana, pela iniciativa. Aí, Tati, esse é para você. Gabriela, obrigado, Alexandre e Tatiana, pelo ótimo debate. Obrigado a você. Médiuns, saquei. Valeu, Fabrícia. Natália. Primeiramente, quero parabenizar a professora Tatiana pela organização da palestra e pela fala do professor Alexandre. Vamos lá a pergunta. Obrigado, Natália. Você acha que nesse momento em que estamos isolados e mais íntimos com nós mesmos, a literatura pode encontrar uma terra mais fértil com os leitores e, para além disso, uma maior quantidade de produção artística? Então, Natália, eu acho que a primeira parte da sua pergunta, eu não tenho dúvida, sabe? Esse momento do isolamento, eu não gosto de chamar de isolamento, sabe? Porque o isolamento, quarentena parece uma coisa imposta, sabe? Até pelo Estado, pela igreja, essas coisas. E isolamento também traz muito para um lugar do sentimento que nós vivemos quando nos decidimos por tomar uma atitude cidadã, tá? Então, eu gosto do termo distanciamento social. A gente está praticando um distanciamento social para a garantia de todos, né? Para o bem-estar comum. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para todo mundo. É o maior ato de cidadania que se pode fazer agora, né? Esse, né? E aí, a palavra distanciamento social também traz essa outra questão, porque nós estamos nas nossas casas, mas nós podemos ir ao mercado, fazer compra, a gente pode ir à padaria, pode se prover, né, do que for necessário, mas ainda respeitando esse princípio do distanciamento social. Não dá para lotar um ônibus, não dá para lotar um supermercado, não dá, mas tem que manter essa distância. Então, distanciamento social diz melhor disso que nós estamos fazendo pelo outro. Não por nós mesmos, nós estamos fazendo pelo outro. É importante ter essa consciência também, né? Então, eu acho que pode encontrar uma terra muito fértil para a leitura, né? Quando eu falo lá no início do meu texto
da literatura, que é esse segredo público, né? A literatura é um segredo público porque, por mais que ela interfira na vida pública, na sensibilidade, no pensamento público, ela é vivida na intimidade da leitura, né? Pelo menos tradicionalmente era, e é uma terra super fértil para os leitores. Agora, a maior quantidade de produção artística na internet, isso, para mim, é muito mais sintoma de um desespero e de um não saber o que fazer, tá? Do que, propriamente, a maior quantidade de produção artística. Aí, nesse sentido, quando eu chamo a atenção para a novelinha que está rolando do Caetano Veloso com a Paula Lavigne, né? A recusa dele fazer a live, e fazer a live seria colocar a produção artística dele, pegar um violão e cantar e fazer um show de dentro da sua casa, né? Mas falar, comer paçoca e falar do livro do Celso Cunha, enfim, essa dinâmica ela se torna muito crítica nessa enxurrada de lives que a gente está vendo, né? Então, o próprio filtro que eu falei lá, curador e compartilhador, né? Ele tem que operar nessa maior quantidade da produção artística. Entendeu, Natália? A gente tem que estar atento a isso também. Aí o negócio apaga aqui e sai e eu tenho que entrar de novo. Quem vai agora? Agora, o Carlos... Não, vai lá na Natália, embaixo dela, o Carlos fala de novo um pouquinho. E depois o pessoal responde. Fabrícia, Carlos, Gabriela, Fabrícia, Médium, Natália, Carlos. Mais eventos como esse, temática atual e um debate muito produtivo. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo. Aí o pedido, Tati, mais eventos como esse. Quem você vai chamar aí? Já tem um anúncio do próximo? Tem que fazer. Tem o cronograma. Né? Sim, sim, sim. Obrigado, gente. Natália, Beatriz, Adriana, Cibele. Valeu. Hernani Tafuri, tudo bom, Hernani? Um grande abraço, professor Alexandre, obrigado pela ótima palestra, debate. Valeu, Hernani, muito obrigado. Patrícia, sim. Vânia, sim. Fabrícia, sim. Luciana, sim. Sim, é um pouco disso que eu estava falando. Sim, sim, todo mundo. É porque você perguntou se estava ouvindo. E as pessoas... Entendi. Desculpem. Eu sei lá o que esse sim estava fazendo aí. Eu sou também um péssimo leitor dessas coisas, né? Eu não consigo. Hernani. Isso é para os meus alunos verem, filho de quem ouvindo, que eu sou, sim. entendeu? Quando eu falo que sou ruim. Enquanto se cria, se crê que olhou, ouvido ou vê. É isso, Hernani? Enquanto se cria, se crê que olhou, ouvido ou vê. Bacana, hein, Hernani? Muito bom. Enquanto se cria, se crê que olhou, ouvido ou vê. Show de bola. Gostei, Hernani. Muito bom. Tá vendo qual é a diferença? Todas as outras ações comunicativas que a gente teve aqui, eu interagi, eu respondi. O Hernani fez um texto que, pelo deslocamento dele no próprio ambiente em que ele aparece, já cria um estranhamento. E o próprio texto, como construção poética, ele é estranho, né? Pela montagem, pela aglutinação das palavras e tudo. E isso nos coloca em outro lugar. Isso nos traz ao corpo. Percebe? De certa forma, obrigado pelo exemplo, Hernani. Não sei se era essa a sua intenção, mas isso nos traz ao corpo. A literatura nos traz ao corpo. Porque ela guarda a literatura, a poesia, a construção verbal,
articulada dessa forma, ela guarda parentesco com a língua originária, com essa língua que nós falávamos quando não sabíamos ainda o que dizer. Fabrícia, você pensa que estamos vivendo ou caminhando para um estado de exceção? Ih, Fabrícia. Ai, Fabrícia. Olha, eu penso que eu me preocupo um pouco com essas respostas muito diretas para questões que são complexas, sabe? Sim, é muito perigoso tudo que nós estamos vivendo, e o que eu quis dizer hoje também na minha fala foi que os meios interativos que nós estamos usando, eles estão nos paralisando quanto a isso, tá bom? Agora, quem é esse nós do estamos vivendo, sabe, Fabrícia? Porque esse estado de exceção é exceção para quem e exceção do quê? Porque no Brasil tem muita gente que nunca saiu, no mundo, nunca saiu de um estado de exceção. Ok? Então, quando eu falei naquela hora de racismo, de machismo, das lutas, né, de grupos minoritários, né, dessas questões, eu estou falando de estados de exceção. Então, nós nunca deixamos, desde os gregos, de colocar o ser humano em estado de exceção, sabe? Não quero com isso naturalizar e dizer, olha, historicamente é assim mesmo, desde os gregos é assim e vai continuar sendo. Mas eu acho que simplesmente lutar ou lutar ou se manifestar, porque eu acho que quando venho para cá e fico falando essas coisas para vocês, é uma forma de intervenção também, sabe? Simplesmente na iminência disso que fica caracterizado como um golpe de Estado, uma coisa mais pontual, que também nós estamos correndo esse risco, né? É só correr com um balde quando o prédio já está quando o fogo já está no prédio todo, entendeu? Mas o fogo já veio queimando desde lá do primeiro andar. Sacou, Fabrício? Carlos Vargas. Os pais são os pés. Isso, é isso. A mesma coisa que eu falei do Hernani, é isso, né? A isso a gente simplesmente não fala nada, a gente pisa. Percebem como o texto do Carlos nos faz pisar? Ele não, ele nunca, ele não, ele nunca. Ele não, ele nunca, repito. As mães, aí continua, né? Os pais são os pés, as mães são as mãos que nos levam a uma direção. Eu gosto muito daquele poema do Mayakovsky. Eu gostei mais só dos pais são os pés. Ficou mais poético do que se eu pensar o texto inteiro que você botou. Eu gosto muito daquele poema do Mayakovsky, o final dele, né? Que o pai seja pelo menos o universo e que a mãe seja no mínimo a terra. É isso. Pai, mãe, pai, universo e mãe terra é uma boa cosmologia, uma boa cosmogonia. Que triste seu ai, putz. O que é isso, Fabrício? Só para relaxar, a bossa nova continua sendo foda depois das paçocas de Caetano,
Continua. Aquilo que ele está fazendo com as paçocas é pura bossa nova. Agora tem que saber ler aquilo, né? Tem que saber ler aquilo. Tanto que quando ele resolve pegar o violão e cantar, ele canta qualquer coisa, né? Você já está para lá de Marrakech. Eu não entendi esse do ai, mas tudo bem, depois você me explica, Fabrícia. Acho que Foi acabou, resposta... né? Não, Tá. o ai é porque a hora que ela te perguntou se você achava que a gente estava caminhando para um estado de exceção, você fez assim, ai. Aí Ah, imediatamente ela digitou ali, que triste seu ai. entendi. É porque eu estou acompanhando o É pessoal porque colocar. você tá na sincronia do evento. Eu já estou na desincronia. Eu fico falando e não consigo ler e tal, porque eu não dou conta da multitarefa. Isso, mas fica despreocupado que eu estou aqui acompanhando. Alguém Bacana. quer falar mais alguma coisa? Putz, já estou 2 horas. Começou às 9, vai dar. São 5 para as 11. Então, Agora você ninguém me está aguenta cansado. mais, né, Tatiana? Ninguém me aguenta mais. Tenha pena do pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação ou pergunta, eu poderia ficar aqui muito mais tempo. Ah lá, o Carlos concorda. Ele falou, ficamos mais 2 horas, fácil. Fácil. Mas aí eu começo a me repetir também, né? Acho que já dei o meu recado. Vou tentar dar uma arrumada nesse texto e procurar, não quero uma revista acadêmica e não sei o quê, botar a citação, não, procurar uma revista na internet mesmo, de circulação assim, mais magazine, sabe? Do que... Nada, vamos fazer um e-book do evento. Esse Ah, evento, é? pessoal, olha Mas só, vai ter que botar no meu texto as referências bibliográficas? só se você quiser. Ah, então eu não vou botar não, valeu. Então não precisa não. Ah, que bom que vai ter, então já vou fazer um texto enxutinho, acabadinho. Vocês Então, gostaram? Você gostou? eu gostei. Tem muita gente aqui comentando. Olha, a Cecília de Castro Bolina falou que é boa ideia a gente fazer o e-book. Bacana. A Carol, a sua Carol, queria parabenizar a Tati pela iniciativa. O Ô, Alexandre meu amor, tudo bom? é meu amor também. A Patrícia está dizendo que sempre é bom Você não ia aprender. convidá-la também para fazer um dia? Já falou com ela? A Carol vai falar, deixa eu aproveitar então e explicar para as pessoas que o evento continua, né? Já que está todo mundo falando que gostaria, sim, o evento continua. Hoje é a palestra de abertura, e aí a gente tem, toda semana a gente vai ter terça e quinta, com algumas variações, mas a gente vai fazer, eu e a Estael, a gente vai fazer as divulgações semanalmente, até porque cada semana a gente vai ter palestras diferentes, elas não se repetem, para atender, inclusive, públicos distintos. Não é um evento da área de humanas, é um evento para todos. Então, por exemplo, nessa quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem a palestra com o professor Esdras. Professor Esdras Bispo Júlio. Ele é professor aqui da TI, aqui em Jataí, da TI. E a palestra dele é sobre como um curso de exatas pode contribuir para a comunidade em tempos de pandemia. O Esdras fez um projeto voltado para atenção à comunidade, dentro da abordagem dele, que é com tecnologia, para receber as pessoas e ter notificação sobre o avanço do Covid na região. O projeto dele é um projeto muito bom que tem ajudado muita gente. Então ele vai falar sobre isso, eu já deixo o convite. Nós teríamos uma outra palestra que também era de um professor da casa, que é o professor Silvio da Silva, mas ele está pedindo aqui para a gente adiar para a semana que vem. Então, para a semana que vem, a gente tem outras palestras. E aí, semanalmente, nós vamos passando a programação. A gente ainda vai ter
palestras na área de história, na área de cultura, música, teatro. Então, vão se inscrevendo, a inscrição também vai ser feita palestra a palestra, como vocês fizeram hoje. Os certificados vão ser enviados palestra a palestra também. E a grande verdade é que eu estava me sentindo um tanto quanto inútil no meio de tudo que a gente está vendo acontecer. A gente vê os profissionais da saúde trabalhando terrivelmente. A gente está vendo, às vezes, o pessoal das frentes de trabalho, né, das gestões universitárias, tendo que também tomar muitas atitudes e sair para a rua e fazer um monte de coisa. E assim, como o Alexandre disse no texto dele, o nosso altruísmo é ficar em casa. Mas eu me senti muito inútil, mesmo sendo altruísta e ficando em casa. Então, eu pensei que a melhor maneira de a gente passar por essa pandemia é construindo um conhecimento novo a partir da base de relações que a gente tem. E eu não compreendo a construção de algo genuíno que não seja a partir dos meus laços de amizade, daquilo que eu entendo como o que me faz gerir a minha vida. Por isso muito relevante na minha vida que a palestra de abertura foi feita pelo Alexandre, inclusive, é muito significativo para mim. É muito significativo para mim que a corresponsável pelo projeto seja uma amiga pessoal, a Estael. Eu não consigo entender outra forma de fazer o meu trabalho que não seja desse jeito. Esse projeto, então, é a proposta de que a gente consiga consertar o barco com C, com S, e depois tentar navegar de novo, para usar a metáfora portuguesa